A palpação do abdômen deve ser precedida de 2 expedientes. Primeiro, você deve esquentar a mão se o clima estiver frio, porque uma mão fria no abdômen, geralmente que é quente, não suscita colaboração por parte do paciente. E segundo, se o estetoscópio tiver algum aro de metal, deve-se esquentar também, friccionando. No caso aqui tem uma rodela de borracha, não tem esse problema, mas você deve esquentar o estetoscópio. Deve-se sempre perguntar ao paciente se tem alguma região que sinta dor. Essa será a última região a ser examinada. Você sente alguma dor? Não, ele não sente dor. Deve-se ter um protocolo de palpação que deve ser padronizado. Então, deve-se iniciar na fossa ilíaca direita e fazer uma grega, ou uma espécie de caracol. Né? Então, você começa a palpação superficial na região da fossa ilíaca, flanco, hipocôndrio, região epigástrica, hipocôndrio, flanco, fossa ilíaca esquerda. Essa palpação, e acabando na região umbilical, essa palpação é apenas para sentir a tensão da parede. Posteriormente, você vai fazer a palpação profunda. Ela pode ser com uma ou com 2 mãos. Essa mão é a que palpa e essa é a que afunda a mão de baixo. Então, e você deve sempre observar o facies do paciente. Às vezes o paciente não se queixa de dor, mas pode fazer um facies de dor. Está incomodando? Se incomodar alguma coisa, me fala. Nessa palpação profunda, você já não apenas vê a tensão da parede, mas você procura palpar órgãos internos. E observa se está causando dor ou não. Depois da palpação superficial e profunda, você vai palpar especificamente algumas regiões. Por exemplo, na fossa ilíaca, você vai tentar palpar o cólon sigmoide. O cólon sigmoide é palpável normalmente 85% das pessoas. E é uma formação cilíndrica e por vezes você surpreende essa formação cheia de fezes. Ela pode ser sede de dor se o paciente, por exemplo, tiver divertículos. Na fossa ilíaca e flanco direitos, você pode palpar, às vezes, o seco. Também outra formação cilíndrica. Normalmente, na linha média, você não consegue palpar nenhuma outra estrutura. Você deve, então, prosseguir palpando órgãos específicos. Nós vamos falar sobre a palpação do fígado, do baço e dos rins. A palpação do fígado, ela deve ser precedida da colocação da mão na região costo-lombar, de modo a suspender o fígado, e com a sua mão direita, você vem da fossa ilíaca direita em direção ao rebordo costal direito, e, muito importante, solicitando ao paciente para inspirar e soltar o ar bem fundo, bem devagar. Pode inspirar pelo nariz, soltando o ar pela boca, ou simplesmente respirar com a boca aberta. Respire com a boca aberta bem fundo, solta. Isso. De novo. Quando o paciente inspira, a gente afunda a mão, porque na inspiração o fígado desce, ele vai de encontro ao seu dedo, e é a borda radial dos dedos que você vai palpar. Solta. Mais uma vez. Claro, na palpação bimanual, que é esta, pode haver variações. Você pode palpar com a ponta dos dedos, ao invés da borda radial. Tem pessoas que não colocam a mão na região costo-lombar, mas é sempre útil colocar. E é uma coisa importante que você deve palpar não apenas na linha hemiclavicular, mas também na linha média. Respira fundo, solta. Mais uma vez. Solta. De novo. Isso. Um outro método que deve ser utilizado quando se faz a palpação do fígado, principalmente quando o fígado não é palpável facilmente, é a palpação em garra. Você vem com as mãos em garra, pede para o doente respirar fundo, respire fundo, solta. Mais uma vez.
solta, respire. E você coloca os dedos em garra debaixo do rebordo costal, de modo até a perceber o fígado debaixo do rebordo costal. Uma outra forma de palpar o fígado, para as pessoas que têm uma mão um pouco maior, é a palpação com o polegar. Respira fundo. De novo. De novo. Ok. Essas são as principais maneiras de palpar o fígado. Na linha hemiclavicular, no rebordo costal, existe um ponto chamado ponto cístico, onde estaria presente a vesícula biliar, que normalmente não é palpável. Ela só vai ser palpável se ela estiver aumentada. Mas você pode surpreender uma vesícula se ela estiver inflamada. Então você pode profundamente colocar o seu dedo e pede para o paciente respirar fundo. Respire fundo. Quando ele respira fundo, o fígado e a vesícula, que fica no leito da vesícula no fígado, ela pode ir de encontro ao seu dedo, e se encontrar o seu dedo e estiver inflamada, esse é o sinal de Murphy, manobra de Pons, o sinal de Murphy é o sinal de colecistite, uma vesícula inflamada que encontra o seu dedo. Palpação do baço. O baço, ele é palpável em apenas 2% das pessoas normais. Então, normalmente, 98% das vezes, ele não é palpável. Ele pode ser palpável se ele estiver pelo menos 2 vezes aumentado de volume. A palpação do baço é semelhante à palpação do fígado. Você coloca a mão na região costo-lombar para levantar o baço. O baço ele cresce neste sentido e não neste sentido. Então, ao invés da fossa ilíaca esquerda em direção ao gradil costal esquerdo, você deve partir da fossa ilíaca direita em relação ao gradil costal esquerdo, sempre solicitando ao paciente para respirar fundo. Respira fundo, solta. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. De novo. Isso. Existe uma linha, chamada linha de Piorry, que vai da articulação externo-clavicular esquerda até a primeira costela flutuante. Ela divide o espaço semilunar de Traub em 2 porções. O espaço de Traub é o 5º espaço, ou 6º espaço intercostal, linha axilar anterior e o rebordo costal. Essa linha divide o espaço de Traub numa metade lateral e uma metade medial. A metade lateral pode ser maciça, a medial nunca. Se tiver maciça é porque existe um aumento do baço. E essa é a utilidade desta linha de Piorry. Às vezes a palpação do baço ela é dificultada e não é possível em decúbito dorsal. Então podemos colocar o paciente na posição de Schuster, é uma posição que vai facilitar a palpação do baço. Vira para o lado de cá, por favor. Vira só mais um pouquinho aqui. Isso, aqui fica em menos. Então, essa é a posição de Schuster. A perna de cima fica dobrada, a perna de baixo está esticada, a cintura pélvica fica em perfeito decúbito lateral, a cintura escapular em semidecúbito e com a mão na nuca. Você, na região costo-lombar, modo a espremer o hipocôndrio, e você vai, respire fundo, tentar palpar o baço. Com isso, o baço cai mais facilmente na sua mão. Isso facilita a palpação. Existe uma variante da posição, que é a posição de Schuster-Rocco. Com isso, você diminui a contratura dessa musculatura da parede lateral do tórax e do abdômen. Você também pode palpar o baço fazendo a palpação em garra. Palpação em garra, assim como a palpação do fígado, você coloca as suas mãos em garra, pede, o doente respira fundo, solta, novamente, respire, solta, isso. Pode virar de barriga para cima. Os rins normalmente não são palpáveis, a não ser que exista tumor ou um aumento grande dos rins. O hilo renal
Ele fica na altura do umbigo, na borda do músculo reto abdominal. O rim esquerdo e o hilo do rim direito. Você pode palpar através do rechaço quando o rim estiver aumentado. A mão de baixo, que eu vou colocar na região lombar, vai fazer esses movimentos, e a mão de cima vai apenas aprofundar no abdômen. E com esses movimentos eu vou tentar jogar o rim de encontro à minha mão. Normalmente, o rim não é palpável. Aqui da mesma forma. Outra forma de palpar o rim, você coloca o paciente com o joelho na cadeira, de modo a relaxar a musculatura. Da mesma forma, a região lombar você comprime e com a mão na região do flanco você vai tentar palpar o rim. O rim pode apresentar um pequeno movimento respiratório, muito pequeno, porque o rim também ele pode ter um certo movimento com a respiração. Às vezes você pode apresentar até um rim muito pitótico e que tem exatamente um movimento maior durante a inspiração.